E aí, beleza? Tarde da noite, um cara sai de um pub de Londres. Ele vê um teatro e um ator vestido de Mercúrio convidando as pessoas a participarem do show do Dr. Parnassus. O homem acha tudo o que está acontecendo engraçado e sobe no palco. Ele joga os atores masculinos na calçada e incomoda a atriz, que, para se esconder dele, escapa para dentro de um espelho falso. Então, ele a segue e se encontra em uma floresta estranha. A garota dá um soco no seu rosto e corre de volta para o teatro. O cara cai na lama e descobre pelo reflexo da poça que o seu rosto mudou drasticamente. Ele então acaba em um lixão com garrafas vazias e grita por ajuda em desespero. Uma mão desce do céu, o agarra pelo ombro e o puxa para um espaço cheio de águas vivas. O cara acha que tudo isso é uma alucinação e implora para ser solto, prometendo parar de beber. Então a mão o joga em outro lugar estranho. De um lado, o cara vê uma escada que leva ao topo do Monte Parnassus. Uma voz de cima diz que é difícil subir, mas que uma vida celestial o aguarda no topo. Do outro lado, há um pub, então ele se esquece dos seus votos e entra para tomar uma bebida. O prédio explode imediatamente e o cara morre. Como muitos outros, o homem não conseguiu sair do espelho. Todo esse tempo, um homem idoso está sentado no palco do teatro, meditando. O velho é o Dr. Parnassus, o mago que, usando os seus feitiços, transforma o espelho em um imaginário. Cada visitante pode mergulhar em suas próprias fantasias lá. Após sentir a explosão, o velho recobra os sentidos e fica chateado pelo cara que não conseguiu se salvar. E depois disso, ele repreende a atriz. A garota é a filha de Parnassus chamada Valentina. Ela é proibida de atravessar o espelho para o seu próprio bem. Uma briga se inicia do lado de fora do teatro e a polícia já chegou. Parnassus convence o policial de que o espelho não é mágico. O cara bêbado apenas correu para a rua pelo outro lado do palco. O policial acredita no velho, mas pede à trupe que se retire. O Dr. Parnassus muda o seu teatro para um novo local. Enquanto a trupe está conduzindo as pessoas para dentro, um menino mal educado acidentalmente entra no espelho. Desta vez, no entanto, o Imaginarium parece muito diferente. O menino está se divertindo em um mundo de fantasia e estourando enormes bolhas de sabão. No entanto, os seus pais estão preocupados com ele e o Dr. Parnassus o devolve ao mundo real. O show acabou por hoje. A jovem Valentina pega uma revista Casa Ideal de uma caixa e admira fotos de famílias comuns. Aparentemente, ela só quer uma felicidade terrena simples. Enquanto isso, o Dr. Parnassus é visitado por um velho conhecido dele, o diabo, a quem todos chamam de Senhor Nick. Com uma risada perversa, ele lembra que Valentina fará 16 anos em 3 dias. De acordo com o antigo pacto deles, o velho terá que entregar a sua filha ao Senhor Nick naquele dia. A própria Valentina ainda não tem ideia disso. Apenas o assistente de Parnassus, um anão chamado Percy, está ciente da situação. Ele tenta apoiar o velho, mas não há nada a fazer. O teatro viaja para outra cidade. Ao longo do caminho, um ator da trupe, chamado Anton, sugere que Valentina fuja. Ele é apaixonado por ela há muito tempo e está pronto para fazer qualquer coisa por ela. Mas ela não corresponde ao seu amor e sobe na carroça para ir até o seu pai, que está bêbado de tristeza e prestes a contar a Valentina uma história importante. Acontece que Parnassus tem mais de 1000 anos de idade. Muitos séculos atrás, ele era um mero monge mortal em um monastério distante. Parnassus ensinou os seus seguidores a acreditar em milagres. Mas um dia o diabo veio a ele e ofereceu fazer uma aposta. O velho ganharia se atraísse 12 seguidores e conseguiu. Então conseguiu o prêmio, vida eterna. Mas agora tal vida parece mais como um tormento eterno. Naquela ocasião, o Senhor Nick cedeu e o deixou ganhar para arrastar o velho a uma série de outras apostas. Parnassus não consegue dizer à sua filha quais, porque a carroça para de repente. Eles passam por cima de um rio e Anton nota o reflexo de um homem dançando na água. Valentina olha mais de perto e percebe que há alguém pendurado debaixo da ponte. Os dois descem para pegar o homem e resgatá-lo. Ele está quase morto graças apenas a um tubo inserido na sua garganta. Há símbolos maçônicos na sua testa e eles são observados de longe pelo diabo. Na manhã seguinte, o homem acorda. Ele não se lembra do seu nome ou de nada sobre si mesmo. Tudo o que se lembra é de uma pancada na cabeça e desta manhã. Anton não quer que o estranho fique com a trupe, mas Valentina gosta dele.
Parnassus acorda de ressaca e examina o homem. O velho reconhece os símbolos na testa e nos pertences do cara e decide que o recém-chegado foi enviado pelo Sr. Nick. Isso significa que o diabo oferece uma nova aposta e está pronto para deixar Valentina em paz. Muito feliz, Parnassus permite que o estranho se torne membro da trupe. Mais tarde naquela noite, o teatro chega a um novo local. O recém-chegado experimenta uma máscara e flerta com Valentina, o que enfurece Anton. Parnassus está mais uma vez bêbado e incapaz de começar a meditar para criar o imaginário. O público enganado fica sem nada e o teatro segue em frente. Enquanto o Dr. Parnassus sofre de dor de cabeça, o diabo vem até ele. Ele não tem nada a ver com o estranho debaixo da ponte, mas informa que o seu nome é Tony Shepard e ele era um filantropo famoso. O Sr. Nick oferece uma nova aposta. Se o velho coletar 5 almas antes do diabo, Valentina fica no teatro. Ele tem 2 dias antes do aniversário da garota. Parnassus não está satisfeito, mas para salvar a filha, ele concorda. Agora a trupe terá que atrair os 5 homens para o imaginário e convencê-los a ir para o lado iluminado, ou seja, subir a montanha. Para isso, Parnassus poderia ser ajudado pelo estranho. Enquanto isso, Tony encontra um jornal com notícias sobre si mesmo, dizendo que ele é o chefe desgraçado de um fundo para crianças. Enquanto ninguém está olhando, ele joga o jornal no fogo. Aparentemente, ele não tem lapsos de memória tão sérios e apenas não quer revelar a sua identidade à trupe. Mas Parnassus não tem ideia e conta com a ajuda dele. O velho encena uma apresentação e finge ter visto a vida passada de Tony. Ele diz o seu nome e conta que ele esteve envolvido em trabalho de caridade. Tony entra na brincadeira e esconde o fato de que não há nada de errado com a sua memória. À noite, o show começa e Tony atrai visitantes para o imaginário. Enquanto isso, Anton quer ser mais esperto que o seu rival. Então, ele também tenta ser persuasivo. Ele agarra uma cliente e a empurra à força para dentro do espelho. Ao longo do caminho, ele derruba o Dr. Parnassus da sua cadeira e o velho perde a consciência. Sem o envolvimento dele, a aventura não começa. A multidão reunida grita e exige o retorno da garota do espelho. Para evitar problemas, Percy, o anão, dispara uma espingarda e os cavalos assustados levam a carroça para fora da praça. Tony mal consegue pular para dentro. A cliente aterrorizada é atirada numa lixeira. Após se afastarem, a trupe tenta reconstruir a cena. Estão todos deprimidos com o fiasco desta noite e cada vez resta menos tempo para ganhar a aposta. Tony tenta descobrir com Anton o que exatamente está acontecendo com as pessoas no imaginário, mas isso é impossível de descrever. Ao usar a sua magia, o Dr. Parnassus não quer governar o mundo, ele só está tentando despertar a fé das pessoas em milagres. Ganhar almas para o seu lado significa para ele ensiná-las a sonhar e a lutar pela luz. O próprio Parnassus fica chateado em seu quarto. Ele decide contar à sua filha o resto da sua história. Tendo se tornado imortal, ele viveu por muitos anos de forma inútil, mendigando na rua. De repente, ele viu a mulher dos seus sonhos, por quem se apaixonou à primeira vista. Mas ele já tinha 1000 anos de idade, então encontrou o diabo novamente. Eles fizeram uma nova aposta. O Sr. Nick tornou Parnassus mortal novamente e devolveu a sua juventude e força. O homem conseguiu conquistar o coração da garota, mas ainda não conta o custo real daquela aposta. E Valentina não sabe que perigo a aguarda. O aniversário dela se aproxima enquanto Tony flerta com ela e tenta beijá-la, mas eles são interrompidos por Parnassus. Tony sugere mudar o estilo e o formato do show, o que ajudaria a atrair mais clientes. O velho consulta a sua filha pela primeira vez e decide confiar nele. Mas só Anton tem dinheiro guardado para a reforma e ele está prestes a fugir da trupe após o fracasso. Valentina o convence a ficar e financiar o redesenho do teatro. Ao anoitecer, a trupe transforma o seu show chato em um show de mágica. Graças ao charme natural de Tony, ele consegue atrair uma multidão de clientes. Eles podem pagar depois de uma aventura no imaginário. Então, ele envia a primeira cliente para dentro do espelho e vai atrás dela. Ambos se encontram em um paraíso para as mulheres com muitos sapatos, joias e perfumes. O rosto de Tony muda ligeiramente para se adequar aos gostos da cliente. De repente, Nick aparece no imaginário e tenta atrair a mulher para o caminho da devassidão a fim de tomar posse da sua alma. Mas Tony a convence a escolher o caminho mais iluminado. Logo, a mulher emerge do
imaginário. Ela experimentou a luz e agora está completamente feliz. A mulher preenche um cheque para a trupe e sugere que eles próprios indiquem o valor, além de doar todas as suas joias. O exemplo da primeira cliente é seguido por 3 outras mulheres. Todas elas escolhem ficar do lado do Dr. Parnassus e retornam iluminadas. O velho só precisa de mais uma alma para ganhar. Mas então 4 membros da máfia chegam de carro ao teatro. Eles avistam Tony no palco, que também os nota e foge deles para dentro do imaginário, e os bandidos o seguem. O espelho muda e agora se pode ver escadas alcançando o céu. Tony, cujo rosto mudou de novo, sobe em uma delas. Como há tantas pessoas no imaginário, as suas fantasias se misturam. Tony vê o seu rosto em capas de revistas e rasteja em direção à fama. Mas os bandidos também não ficam muito atrás. Eles o perseguem por um bom tempo e logo ele cai bem nos braços de Anton, que tenta salvá-lo, mas a máfia está se aproximando. Acontece que foram esses homens que tentaram se livrar de Tony debaixo da ponte. Eles estão prestes a finalmente acabar com ele por roubar o dinheiro deles, mas então a magia de Parnassus assume o controle. No início, eles concordam em mudar para o lado bom e se tornarem policiais, mas de repente eles mudam de ideia e escolhem um caminho mais simples, escondendo-se sob a saia de uma mulher gigante. Isso acaba sendo uma armadilha preparada pelo diabo. Ele provoca uma explosão e elimina os bandidos. É assim que ele consegue colocar as mãos nas 4 almas. Tony corre até Anton e pede a ele que mostre onde estão as escadas para o céu. Durante a subida anterior, o cara imaginou que era grandioso e quer ter aquela sensação de volta. Mas em vez disso, Anton pergunta por que os bandidos estavam falando sobre dinheiro roubado. Acontece que Tony é um ladrão mentiroso e não tem amnésia. Ele confessa que realmente pegou o dinheiro dessas pessoas para o fundo para crianças, mas ele não sabia que eles eram bandidos que estavam apenas lavando dinheiro. Anton está disposto a acreditar nele. Mas de repente Tony pergunta de novo sobre as escadas para as nuvens. Então ele continua sonhando com fama e se arrependendo de mentira. Anton sai do imaginário e tranca a porta da carroça. Em seguida, ele aconselha os seus amigos a não confiarem em Tony. O diabo vem a Parnassus de novo. Falta apenas 1 hora para a meia-noite e ambos têm 4 almas nos registros. Valentina os ouve conversando e exige que o seu pai conte toda a verdade. Acontece que Parnassus, tendo rejuvenescido, casou com a mulher dos seus sonhos. O casal era feliz e então a mulher engravidou e deu à luz Valentina. Mas a mulher não sobreviveu ao parto. O diabo tornou o homem mortal em troca do seu futuro filho. Agora, de acordo com os termos, ele deve entregar Valentina a ele no dia do seu 16º aniversário. Ela não consegue acreditar no que está ouvindo, mas Parnassus garante que a nova aposta pode consertar tudo. No entanto, Valentina não pode aceitar que o seu pai esteja negociando com o diabo e que ela seja apenas uma aposta em um jogo. Então, ela foge e Anton corre atrás dela. Percy diz que contar a verdade foi uma má ideia. O velho fica com raiva e expulsa o seu fiel assistente. Deixado sozinho, ele bate na própria cabeça. Tony, tendo ouvido tudo, prepara o teatro para uma nova apresentação, pois ainda há tempo para salvar Valentina. Ele está disposto a se tornar a 5ª alma, e em troca ele pede a Parnassus que ensine os segredos da sua magia. O velho entra em transe e está pronto para deixar Tony entrar no imaginário. Enquanto isso, Valentina e Anton retornam. A garota está furiosa porque o mundo inteiro é uma mentira. E Anton encontra o jornal que diz que Tony tem vendido órgãos humanos. Ele quer manter Valentina longe do criminoso, mas Tony empurra a garota à força para dentro do imaginário e vai atrás dela. Lá eles flutuam pacificamente em um barco. O rosto de Tony muda novamente. Ele agora se parece com o homem da revista favorita de Valentina, que acha que tudo deu certo e decide se aproximar dele. Naquela noite ela confessa o seu amor e fala sobre casamento e filhos, mas Tony fica desconfortável. De repente eles ouvem uma garota chorando na margem. Tony tenta acalmá-la à força, mas então os repórteres aparecem e ele começa a sorrir para a câmera. A imaginação leva Tony a um salão de banquetes. Lá ele é o chefe do maior fundo de caridade infantil, cercado por jornalistas, enquanto Valentina é a sua
sua esposa. Até o presidente comparece à reunião e faz um discurso sobre o trabalho de Tony. É apenas a voz de Anton que estraga toda a imagem de sucesso. Ele se infiltrou na imaginação na forma de um pequeno e quer que Valentina saiba a verdade sobre o vilão e o seu tráfico de órgãos de jovens de países pobres. Tony perde a paciência e luta com ele. Valentina tenta defendê-lo, mas leva um tapa também. Anton continua a lutar e corre para o pódio, onde o presidente está fazendo um discurso. Tony o alcança e continua a bater nele na frente da multidão. As pessoas na plateia ficam indignadas e perseguem o criminoso. O salão festivo começa a rachar e a desmoronar, assim como o sonho de grandeza dele. A multidão o persegue e alguém empurra Anton de um penhasco. Valentina corre em seu auxílio e tenta puxar o garoto para cima, mas ela não é forte o suficiente. No último momento, Anton confessa o seu amor por ela e cai no abismo. Tony não separa mais a realidade da imaginação e ataca Valentina. Então Parnassus não suporta isso e entra na sua fantasia para salvar a sua filha. Mas o velho é derrubado e pisoteado pela multidão. Valentina acha que o seu pai não pode mais ser salvo. Então ela corre pelos restos da fantasia chorando. E assim ela corre para o lugar onde duas portas a aguardam, uma para o paraíso e uma para o inferno. Ela se culpa por tudo o que aconteceu e quase corre para o inferno. Mas então o Sr. Nick aparece e tenta impedi-la. No acordo, Valentina só pode ser um prêmio neste jogo, não um peão. Até o diabo honra os termos da aposta. Ainda assim, a garota foge para o inferno. Mas Nick não está interessado em ganhar desse jeito. Então ele vai até Parnassus e oferece mudar os termos da aposta de novo. O diabo está disposto a deixar Valentina ir se Parnassus lidar com Tony. Acontece que o diabo tem tentado se livrar dele há anos, mas alguém sempre o salva. Parnassus aceita a oferta. Enquanto isso, Tony foge da multidão para o topo de uma montanha. Há forcas de pé ali, mas isso não o assusta. Ele sabe que se engolir um tubo especial, o enforcamento pode ser sobrevivido. No entanto, Parnassus aparece perto dele e toma o tubo, oferecendo uma escolha entre outros dois. Um deles vai quebrar e Tony morrerá, e o outro ficará perfeitamente bem. Para convencer o cara a pegar um dos tubos, Parnassus o engole e mostra a opção certa pelo seu exemplo. Enquanto isso, a multidão chega cada vez mais perto. Tony pega o tubo do velho e o engole. A multidão o enforca, e então Parnassus o avisa que ele está com o tubo errado. Esta é a última coisa que o cara vê na sua vida. O Sr. Nick fica satisfeito com o resultado, mas não sabe para onde Valentina foi. Afinal, ela agora está livre do diabo e poderia ter escapado para qualquer lugar. Por vários anos, o Dr. Parnassus vagueia pelo mundo imaginário, na esperança de encontrar a sua filha perdida. No final, ele fica exausto e acaba se tornando um andarilho. Um dia, uma garota com a mesma pulseira que ela usava passa por ele. O velho corre atrás dela e a vê entrar em um restaurante. Valentina se casou com Anton e eles têm uma filha. Nesse momento, o fiel assistente do Dr. Parnassus, Percy, retorna. Ele desaconselha encontrar a sua neta em um estado tão horrível. Em vez disso, os dois começam a vender teatros de brinquedo na rua baseados no imaginário. De repente, Nick aparece ao lado deles e sugere uma nova aposta. Mas agora Percy está no comando. Ele proíbe o imprudente Dr. Parnassus de se distrair do seu trabalho. Terminando assim, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, filme de fantasia e aventura de 2009. E eu espero você no próximo vídeo.